Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela radiodifusora. Gostaria aqui de pedir licença aqui ao presidente Vanderlei para cumprimentar Vossa Senhoria, os demais vereadores, a vereadora Vânia, em nome do meu pai, o ex-vereador Antônio Carlos Cadan, que eu tenho muito orgulho e tenho certeza que ele está nos assistindo. E faz muito gosto, né, da gente estar aqui nesse dia, nessa data, prestando esclarecimentos aí à população, decorrente aí da convocação, né, prevista na lei orgânica. E gostaria de começar aqui a minha apresentação, né, quem é o Carlos. Meu nome é Carlos Antônio de Magalhães Cadan, eu sou advogado. Eu sou especialista em administração pública, em licitações e contratos, né? Eu já trabalho aí com prefeituras há 22 anos. Pelo município de Ouro Fino, são 12 anos já prestando serviços ao município, né? Trabalhei como chefe de licitações na prefeitura de Jacutinga, na prefeitura de Inconfidentes. Prestei assessoria jurídica e técnica aqui nessa Câmara, para o DEMAI, né, e diversas prefeituras aí através de uma consultoria, né? Então, já são alguns anos de estrada. Hoje estou aqui como diretor de Governo, Administração e Finanças, né? Uma tarefa que foi aí concedida pelo prefeito Henrique, né? Então, não é das mais simples, né? É uma tarefa bem árdua, a gente vê o dia a dia nosso lá, as cobranças, elas são bem intensas, mas é aquilo que eu sou apaixonado, que é a administração pública. E dentro desses 2 anos, quase 2 anos, né, que estamos aí à frente desta diretoria, gostaria de destacar, é claro, o que já encontramos quando iniciamos. Não tem como refutar de mencionar a pandemia, né? Nós tivemos aí, gastamos energia com, infelizmente, o que aconteceu, que foi essa crise de saúde pública, né? Mas conseguimos superar, lógico que as medidas nem sempre foram aquelas que a população esperava, né? Muito por conta de, ou você tomava uma atitude em que você puxava a população, ou que liberava o comércio. Então, não foi benéfica nem para um nem para o outro, mas foi uma questão mundial, né? Tivemos também, quando entramos aqui, não posso deixar de mencionar, um TAC firmado em que tivemos que dispensar 180 funcionários. E isso, para quem está iniciando uma administração, é muito prejudicial. No entanto, obviamente, um bom senso do Ministério Público, né, nos autorizou a recontratar muitos funcionários aí, lógico que não nessa quantidade dispensada, mas que nos trouxe aí um alento, no entanto, até que se engrenou, né, a prefeitura demorou algum tempo. Hoje, os gastos constitucionais obrigatórios na educação, que o mínimo é de 25%, estamos cumprindo, o gasto hoje é de 26,26%, a saúde, o gasto mínimo é 15%, estamos atingindo 24% com a saúde. O Fundeb, onde o gasto mínimo é 70% com os professores, já atingimos 93% do gasto com os professores. E a nossa folha de pagamento, que o limite prudencial é 51,3%, e já estamos bem dentro, com 42%, né, do gasto com o pessoal. Então, nós temos, graças a Deus, aí uma prefeitura bem sanada financeiramente, economicamente, cumprindo os limites constitucionais previstos. Dentro do nosso plano de governo, né, do prefeito Henrique, trouxemos algumas
colocações que nós já estamos cumprindo. Por exemplo, retornamos à CISAMESP, né, que tem atendimento aí diário de bastante pessoas, bastante pacientes. A promessa do pagamento da cesta básica, que já vinha se enrolando há muitos anos, né, um processo judicial há muitos anos. Fizemos o pagamento, inclusive, com a ajuda dessa Câmara Municipal. O vereador Vanderlei nos ajudou aí, retornando recursos para a Prefeitura, em que fizemos o pagamento dessa cesta básica. Vendemos a folha de pagamento num dos maiores valores já obtidos, no valor de 690 mil. E esse valor foi todo revertido para o pagamento da cesta básica. Os convênios que o município tem na área da assistência social, o retorno do convênio com o asilo. Isso é muito importante destacar, porque também hoje, se formos até o asilo ali, ver como que modificou a situação do asilo, muito por conta da prefeitura dar um aporte financeiro também junto dessa Câmara Municipal. Então, temos aí grande expectativa que vai só melhorar o asilo. Temos os convênios com a Paz, Santa Casa, Esperança e Vida. Vamos, se Deus quiser, muito em breve, formalizar um convênio com a Fundação Rufo Bernardes. A Fundação Rufo Bernardes, ela tem alguns locais lá em que, inclusive, nós estamos trabalhando nesse projeto para que seja feito escola profissionalizante naquele local. Já em contato com o Ministério Público, com o presidente lá do Rufo Bernardes, nós estamos entabulando esse convênio. Então, muito em breve, nós vamos solicitar aqui autorização à Câmara também, para que seja aportado um recurso lá e que isso retorne também em forma desses cursos profissionalizantes. Não podemos deixar de mencionar aqui o esporte nosso, né? O esporte, o prefeito tem um grande carinho pelo esporte e vem investindo pesado no esporte, com transporte, com tudo que é possível a gente passar por esporte, o campeonato municipal, que voltou aí com tudo, graças a Deus, após a pandemia, o handebol que tem o apoio, as artes marciais. Precisamos, agora, um projeto nosso de colocar o esporte nas quadras dos bairros, os campeonatos acontecerem nas quadras dos bairros. Investimos na educação como nunca foi investido, através de capacitação de professores, através de equipamentos, de notebooks, de tablets. Então, é um investimento que o município retorna à população para a educação. Fornecimento de EPIs e uniformes para os servidores. Hoje, você anda aí na cidade, você vê os funcionários, servidores públicos, todos uniformizados. Então, temos aí investido no servidor público também, com EPIs, inclusive, que é o que tem que ser feito. Estamos renovando, às vezes, isso aqui eu vou até deixar para o final. Temos trabalhado incessantemente para que empresas elas se instalem aqui em Ouro Fino. Fizemos uma aproximação com o governo do estado, através do Investe Minas, Matheus, que é o nosso chefe de desenvolvimento econômico, para que Ouro Fino fosse colocado no radar das empresas, e que tenham interesse em se colocar aqui em Ouro Fino. Estamos tendo retorno, graças a Deus. Hoje já temos lá em Crisólia, no distrito de Crisólia, já uma empresa, a JMV, que já está em fase bem adiantada, fizemos a doação lá, através da Câmara, também a autorização da Câmara, para uma outra empresa de produtos ambientais, de fertilizantes. Hoje tivemos aí uma notícia muito importante, muito boa, que é a questão da empresa de fertilizantes que está para vir por fim, a Italy.
em que hoje a documentação daquele imóvel foi desembaraçada, inclusive registrada em cartório, então será realizada a desapropriação desse imóvel pelo município e encaminhada a lei para doação desse terreno agora para a Câmara. Temos a reunião marcada com a empresa chinesa no dia 1º. Nossa, meu tempo já foi? No dia 1º. E algumas coisas aqui, só para a gente encerrar aqui, em relação à governança e gestão. Muito importante destacar que nós priorizamos algumas modernizações, né, dentro da prefeitura com relação à implantação de sistemas. Nós não estamos querendo inventar a roda. Tribunal de Contas de Minas Gerais, Tribunal de Contas da União, eles exigem, investem e gastam milhões de dinheiro, de recursos para que em fiscalização. Então, o município ele não pode ficar atrás, né? O município ele tem, na verdade, que se adequar àquilo que os tribunais exigem. Então, quando a gente fala em sistemas, quando a gente fala em gestão e governança, a gente fala em controle. Então, quando a gente coloca algum sistema lá, a gente está tentando controlar. É o caso da frotas, é o caso de licitações, é o caso de diversas outras áreas, inclusive saúde e educação, que possuem sistemas relacionados a isso. Estamos por vias de já implantar o sistema de ponto eletrônico também, né? Já foi feito o levantamento dos locais, agora a equipe da prefeitura está fazendo as instalações elétricas e de internet para que chegue esses pontos, esse relógio aí, que também trará um grande benefício com relação à hora extra, em relação à frequência, enfim, toda uma questão aí. Meus amigos, meu tempo se esgotou, né? Então, vamos lá. Realmente. Então, eu deixo aqui a palavra livre aos vereadores que façam suas considerações sobre a fala do diretor, ou para que façam suas perguntas, caso queiram, pelo tempo máximo de 3 minutos. Eu deixo livre aos vereadores, aquele que for se manifestando, a gente vai citando as palavras e vocês vão perguntando. Então, com a palavra, o vereador Tiago Basoa de Moraes. Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu gostei muito da sua fala em relação, bem sintética, bom que é pouco tempo, né? Não dá para colocar. Mas, assim, uma das coisas que eu queria ressaltar vai ser uma contextualização e já a pergunta, daí conforme for você pode ir respondendo. De janeiro de 2021 a setembro de 2022, houve um aumento de 240 servidores e a despesa com o pessoal de 961.873,16 centavos. Então, nesse caso, só para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2021 a gente tinha 679 servidores e hoje a gente tem 919. Era o gasto de 1,5 milhão, hoje a gente está com gasto de 2,5 milhões. Eu queria entender por que foi esse aumento tão brusco em relação à folha de pagamento, em relação ao gasto com o servidor público e também por que isso não reflete na eficácia do serviço prestado para a população. Então, assim, vamos observar que é um número muito expressivo. Então, era para ter bastante gente limpando as ruas, era para ter bastante gente fazendo os serviços que são essenciais para o município. Certo? Então, essa é a primeira pergunta, e já vou fazer as outras na sequência, porque hoje todo mundo quer perguntar. É assim, uma vez também aumentado esse número de vagas, esse excesso de servidores, há muitas denúncias em relação a desvio de função, a cargo de cabide, pessoas que recebem e não trabalham em algumas coisas. E eu tenho uma denúncia aqui em específico, de um servidor que recebe R$ 3.991,85, que ele é chefe de manutenção de prédios, e não consta ele o horário, carga horário de trabalho. E daí eu queria que você pudesse me explicar também. O nome do servidor é Sérgio Pucci Moreira. Ele é chefe de manutenção de prédios do município. Não consta, já verifiquei, já fiscalizei várias vezes, ele não trabalha na prefeitura, ele tem um empreendimento próprio. Todas as vezes que eu passei
tanto na prefeitura e lá ele estava no serviço dele, pessoal, então é uma das que eu queria colocar. Isso é só uma citando de exemplo, tem vários outros servidores. Já vou fazer as outras na sequência também, então esse é o primeiro ponto. E a outra questão é que tem hoje apresentado aqui um PL, o PL 3345 de 2022, que é a criação e extinção de alguns cargos. Criação de 2 cargos e extinção de 2 cargos. E eu queria perguntar se esse cargo que está sendo criado é o cargo para ajustar a questão do Zé Luiz. Porque está sendo extinto o cargo de chefe de divisão de compras, almoxarifado e patrimônio. E criado o cargo de divisão de manutenção, conservação e equipamentos urbanos de vencimento de CC2. Então, eu queria saber se isso é uma manobra de ajustar o cabide de emprego. E também a questão da denúncia que foi apontada em relação ao próprio Zé Luiz não estar exercendo a função dele, se foi aberto processo administrativo, que uma vez se vai regularizar essa questão do cargo dele e o valor que foi para trás. Ele não recebeu para fazer o que ele está fazendo. Então, esse é um ponto que eu queria que você esclarecesse. E, dando gancho a isso, se for extinto o cargo de chefe de divisão de compras, almoxarifado e patrimônio, que é uma das coisas que a gente está investigando sobre as frotas, que tecnicamente está atrelado a isso, não vai fazer falta, porque a gente já não tem o controle das frotas, não tem o controle de almoxarifado, não tem o controle de patrimônio. Eu vou extinguir esse cargo e criar um cargo só para ajustar a realidade de um servidor, porque ajudou numa campanha política? Então, são essas as perguntas. Vamos lá. Vai me ajudando aí. Vou te ajudando. Tiago, com relação aos 240 funcionários que foram efetivados, igual eu disse no início aqui, foram dispensados lá em 2020 para 2021, 180 funcionários, ok? Depois que foi realizado o concurso, nós fomos dando posse, na maioria das vezes, para aqueles cargos para aquelas áreas que mais têm demanda, ou seja, educação, relacionados a professores, saúde. Tá? E consequência disso, houve um aumento no gasto com relação ao valor da folha. Tivemos o aumento do piso dos professores, né? Foi ajustado ao piso do Fundeb. Então, o reflexo do aumento de custo da folha está aí. Tá? Então, é lógico, nós temos também questão de biênio, que vem sendo pago, né? Não deixou de pagar mais. Então, com relação a esse ponto, inclusive, estamos continuando dando posse para servidores, porque a demanda é muito grande. Você vê que falta gente na limpeza, na cidade, falta gente braçal lá na zona rural, entendeu? Mas nós temos que verificar a questão da educação e da saúde, que realmente é onde tem uma grande demanda de profissionais. Sobre o servidor Sérgio Pusso Moreira. Bom, o Sérgio ele é o responsável pelas antenas de televisão do município, né? Ele faz as manutenções, então ele trabalha durante qualquer hora do dia, né? Porque 24 horas, às vezes, dando defeito, problemas nas torres. Nós fizemos a instalação e compra de equipamentos de retransmissores lá na antena do alto, tudo realizado pelo Sérgio. Tá? Então, ele fica... Nesse caso, não seria mais viável fazer uma contratação, ao invés de efetivar um servidor ali à disposição, para que tenha mais liberdade, questão contratual? O Sérgio ele é um funcionário já contratado há muitos anos, né, na prefeitura, ele já tem o conhecimento técnico dentro dessa área, né, ele está ali... se não me falha a memória, já aos 8 anos, mais agora os 2 do Maurício, ou do Henrique. E daí vem em relação ao PL 3345 agora, que é do chefe de divisão de compras e almoxarifado, está sendo extinta esse cargo e criado o cargo de manutenção e conservação de equipamentos urbanos.
se ele é específico para o Zé Luiz. Sim, na verdade, é aquilo que a gente vem sendo cobrado há várias vezes aqui nas sessões, em que teria que fazer esse acerto, essa readequação. Na verdade, está tirando uma pessoa que não está ali naquele cargo de cultura, que pese ele está fazendo as manutenções, acompanhamento das obras de praças, jardins e assim vai, e readequando para aquela função específica dele. Então, só para deixar bem claro, então, como eu fiz a pergunta para a Josi e ela respondeu, o Zé Luiz, então, nunca pisou no prédio do Bueno Brandão, nunca exerceu a função de cultura. Não, o Zé Luiz ele nunca exerceu essa função especificamente, em que pese ele estar à frente de todos os prédios aí, de todas aquelas questões culturais e turísticas também. Tá. Em relação ao processo administrativo, será aberto um processo administrativo ou não? A Josi já encaminhou, inclusive, para a abertura do processo administrativo pela comissão. Perfeito, da minha parte, é isso. Com a palavra, a vereadora Vânia. Ei, Carlinho. Boa noite. Boa noite. Carlinho, eles se fala muito, né, desse novo sistema que foi implantado para a compra de peças, que é um sistema novo para a gente, né, que antigamente funcionava de outro jeito. Eu gostaria de saber assim, há quanto tempo esse sistema existe, assim, no caso de outras prefeituras, e de quem que foi, não sei se pode falar a ideia de implantar aqui, ou quem que deu aval para que fosse implantado aqui, e porque assim, parece que ele está dando muito problema na questão de compras de peças, que é o que dá para perceber. Eu não trabalho muito com rural, mas o que dá para perceber dos meus colegas aqui é essa cobrança, né, que as peças não chegam, as máquinas ficam quebradas, porque até onde dá para me entender um pouco, o sistema antigo funcionava muito melhor do que esse. E uma outra pergunta que você tinha comentado, que vai ter o ponto eletrônico, é isso, né? Esse ponto eletrônico, ele é válido para todos os funcionários, concursado, contratado, cargo de confiança e tudo? Vânia, vamos com relação ao sistema de gestão de frotas. Esse modelo de gestão de frotas, ele já é utilizado eu já conheço ele desde 2010, na verdade. Então, o que acontece? Antigamente, e eu posso falar com propriedade desse tema, porque eu já fiz diversas licitações no modelo que era. O modelo que era funciona da seguinte forma: ele não era um sistema de controle, era uma forma de contratação. Era uma licitação que existe numa forma de contratação, que é o quê? O maior desconto sobre uma tabela da montadora de peças genuínas ou originais. Tá? Nós desenvolvemos esse modelo de edital, em que, inclusive, foi copiado por diversos municípios à época. Muito bem. Esse modelo de edital, ele é muito bom enquanto você faz a aquisição das peças, até para você elaborar e adquirir essas peças. O problema é a execução. As tabelas, elas são das montadoras. As montadoras não fornecem mais as tabelas. Ou seja, o que nós tínhamos de tabela são tabelas, na maioria das vezes, tabelas manipuladas já por diversas empresas, inclusive para obter vantagens ilícitas em licitações. Tá? Então, na hora que você ia comprar uma peça, era encaminhado o pedido da peça para o fornecedor puxava a peça na tabela, muitas das vezes escolhia, por exemplo, o retentor código X, porque na tabela tinha diversos retentores, e esse retentor código X
na maioria das vezes, é um valor absurdo. Então, ele dava na licitação 90% de desconto em cima da tabela da montadora. Na hora de adquirir, na maioria das vezes, ele, em cima dessa artimanha, ele vendia pelo dobro do preço. Tá? Então, esse modelo atual, e eu estou falando de um modelo de gestão de frotas, eu não estou falando de empresa. Empresa, a gente tem diversas empresas nesse mercado, entendeu? De fornecimento de peças de gestão de frotas. Então, o que nós temos que apurar, quando fala às vezes em atraso, primeira coisa, o atraso está sendo em decorrência da plataforma, ou o atraso está sendo em decorrência do tempo que está demorando para ser informado na plataforma. Isso é uma questão interna, é uma questão de gestão interna. Cabe a mim verificar isso, entendeu? Isso é responsabilidade minha de verificar onde está o gargalo. Eu tenho que apurar. Tá? Então, eu já comecei a fazer isso. Nós vamos levar o setor de frotas para o pátio lá de veículos, ou seja, o setor, a divisão de frotas vai estar dentro do pátio de veículos, onde vai cortar caminho em que o mecânico levanta a peça, passa para uma pessoa, para levar para outra pessoa. Isso vai acabar. Isso vai ser feito lá no pátio do IBC, onde fica a nossa frota hoje. Tá? Então, com relação a peças, é isso. A outra pergunta é sobre... Aí eu tenho a pergunta sobre o que você tinha comentado sobre o ponto. E depois eu só tenho mais uma pergunta. O ponto o ponto tipo a folha de ponto vai ser digital, né? Isso. Se válida para todos os funcionários. Perfeito. Ou se é só para os contratados e os efetivos. O cargo em comissão, ele é cargo de recrutação ampla, né? Então, ele não tem aquela obrigatoriedade, isso é definido por lei, tá? De ter a questão do ponto eletrônico, de bater o ponto eletrônico. Carlinha, para que a população saiba, né, que eu venho cobrando o prefeito, vamos dizer assim, em relação à causa animal, que a gente precisa de uma resposta, né, para a causa animal. Para o ano que vem, em questão da secretaria da causa animal, a questão do local para recolher os animais que estão em situação precária na rua. Não é a questão de canil, como a gente conversou. Qual que seria a ideia para o próximo ano? Vânia, a ideia é a gente criar a divisão mesmo, né? Nós já conversamos, inclusive, lá na prefeitura, a divisão da causa animal dentro da área da saúde mesmo, né? Onde faz o controle de zoonoses. E, é claro, disponibilizar um local apropriado para isso. Talvez a ideia seja também aquela que nós colocamos, de estabelecer um convênio com alguma ONG, né? Para que recolha esses animais e dê o devido cuidado para esses animais. Às vezes é uma questão que o município está patinando hoje, mas é uma solução. Né? Então, precisamos pensar nesse projeto. Com a palavra, o vereador Bilo. Boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite a Josi da Educação, a Andréia, a Larissa, aos seus pais, a Josi e o Abobrinha. Carlinhos, eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte, sobre a guarda municipal. É uma coisa que já foi aprovada pela Câmara, certo? E até agora, eu não sei como dá o andamento disso. Até, inclusive, a gente estava tendo aquele negócio de monitoramento, que aquele foi muito importante, que foi uma das causas que, graças a Deus, pegou o pessoal que roubou a loja do Sidão DML, foi através daquelas câmeras que pegou. Uma coisa que estava sendo muito importante por fim, e agora não está tendo. Aí eu queria falar para você, uma guarda municipal hoje, como já foi aprovado pela Câmara, isso daí, você pode ver que depois que acabou esse monitoramento, aumentou muito o roubo aqui em Ouro Fino. Nos comércios, que muitas pessoas aí teve prejuízo, não foi pouco. E eu faço a pergunta, será que essa guarda municipal, como já foi aprovada, se desse um andamento
Isso aí não seria muito importante para a população da cidade, que daria uma segurança e ajudaria até mesmo a Polícia Militar. Eu queria que você me desse uma posição, como que está o andamento disso daí? Vereador, a Guarda Municipal é a seguinte, ela igual você falou, ela é, sim, talvez uma boa para o município, né, do ponto de vista de mostrar segurança para a população. Por outro lado, você traz também para o município uma responsabilidade de mais um concurso de contratação de pessoal, tá? E isso pode ser solucionado, e vimos isso com o monitoramento eletrônico, que é vantajoso. É vantajoso. Quando você faz um monitoramento eletrônico em que, igual o que já está sendo implantado, um novo monitoramento eletrônico, que ele é integrado à Polícia Militar, ele traz diversos benefícios a um custo muito menor aos cofres públicos. No atual monitoramento eletrônico que estamos implantando, para você ter ideia, será montada uma central dentro da Polícia Militar. Uma parte dela será dentro da Polícia Militar. Serão disponibilizados 2 civis para ficar monitorando diariamente, 24 horas. Tá? Então, uma forma que nós encontramos, né? Nós, é claro, quando eu falo nós estamos planejando isso junto com a Polícia Militar. Nós fizemos esse projeto de vídeo monitoramento junto com a Polícia Militar. Devido ao antigo vídeo monitoramento, é até bom tocar nesse assunto, para a gente esclarecer para a população também por que foi retirado o outro vídeo monitoramento. Aquele vídeo monitoramento, também muito eficaz, mas, no entanto, a empresa ela encontrou problemas judiciais. Ela colocou um modelo aqui em Ouro Fino, em que existia uma empresa que tinha a patente daquele vídeo monitoramento. Ou seja, a empresa entrou com uma ação contra ela. E nós conseguimos, em contato com a empresa, negociando com a empresa, que ela desse andamento, não retirasse logo de imediato aquilo até que se fizesse um novo projeto. E esse novo projeto foi feito junto à Polícia Militar, ao Tenente Elcio lá, e nós viajamos em cidades vizinhas para verificar qual era o melhor formato para que isso acontecesse. Estivemos lá em Lindóia, estivemos em Santa Rita do Sapucaí, e montamos esse projeto, onde foi licitado novamente e uma nova empresa ganhou. Eu estive pessoalmente, por indicação do Tenente Elcio, lá na Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, onde tem a Guarda Municipal. E tem o vídeo monitoramento que será implantado aqui. Tá? A empresa que ganhou a licitação é a que fornece o serviço lá em Santa Rita do Sapucaí. Eu posso lhe garantir que é espetacular. É espetacular. Com relação à qualidade de câmeras, com relação ao retorno que se tem para a população em questão de segurança. Tá? Então, nós estamos muito confiantes que, inclusive, a questão do monitoramento também é bom destacar, que nós tínhamos aqui 12 totens. Serão colocados 21 pontos, inclusive em Peitudo, São José, Crisólia, Pinhalzinho, nos distritos. Tá? Então, onde não tinha, vai ser colocado. E de outros pontos de entrada da cidade também que não tinha. Então, foi mapeado. Foi feito um mapeamento pela Polícia Militar, junto com o pessoal da Prefeitura ali, o Fernando, o Daniel, que estabeleceram esses pontos aí. Eu acho que vai ser muito proveitoso, a um custo menor do que ter uma guarda municipal. Com a palavra, o vereador José Agostinho Bononi. Boa noite, Cadã. Queria fazer a pergunta para você. Boa noite, Agostinho. De quem foi a solicitação para
licitar aluguel de máquinas e serviços para as estradas rurais? Agostinho, as solicitações, as requisições de contratação, ela vem sempre dos setores, né, daqueles que eles que prestarão o serviço. Então, no caso do desenvolvimento rural, veio do setor de desenvolvimento rural, tá? Também é um tema muito importante ser abordado, porque o que nós fazemos, e fazemos há muitos anos, né, essas contratações de maquinário aí, sob a forma de registro de preço. Né? Não é que porque você fez a licitação que você é obrigado a contratar. Você deixa ali, fica ali paradinho. Se, no caso do maquinário, faz falta, né, está em manutenção, a gente pega e contrata horas máquina para solucionar. Pega nossa época de chuva mesmo, em que as máquinas elas tendem a trabalhar bastante também, né? Muitas das vezes elas, né, você vê aí a questão de manutenção delas. As nossas máquinas, Agostinho, eu também que adquiri, posso falar que na época, com propriedade disso, nós viemos já adquirindo máquinas lá no mandato do Dr. Maurício desde 2013, 13, 14, 15. Então, as nossas máquinas, elas já vêm com uma vida útil, né, bem próxima do final, porque tanto de coisa que foi feito no mandato do Dr. Maurício, estrada de Santa Rita, estrada de São José, estrada do Peitudos, 1.500 quilômetros de estradas rurais. Então, chega um momento que essas máquinas, no alto, né, serviços que elas prestam, serviços pesados, né, elas tendem a ir depreciando, né? Essas depreciações elas vão acontecendo. Então, o que acontece? Nós temos que ter uma válvula de escape justamente para que, numa hora de precisão, ter as máquinas ali à disposição. Tá, eu fiz a pergunta para você porque nós temos bastante maquinário, né? E outra, se, vamos supor, está parada muita máquina, porque foi igual eu falei na outra reunião, falta de manutenção na hora certa, demora as peças para chegar. Eu acho que não tinha não é necessário alugar máquinas, porque já tem bastante máquina. As máquinas não estão boas ainda, está faltando a manutenção certa, né? Então, por isso que eu cobrei na outra eleição agilizar a chegada das peças, né? Então, eu acho que maquinário tem. Eu acho que está faltando capacitação para tomar conta dessa área, de vir a peça na hora certa. Vereador, eu também sou testemunha de algumas coisas que ocorriam por falta da gestão de frotas no passado. Por exemplo, as máquinas elas eram adquiridas e muitas das vezes elas não eram feitas as manutenções preventivas na concessionária, né? Então, por exemplo, chegava o tempo dela de trocar o óleo, o filtro, essa manutenção, ela é trocada no mecânico aqui em Ouro Fino. Ela não vinha a empresa da marca, da montadora, prevista em manual, né? Eu penso assim, que se a empresa ela tem engenheiros, ela define isso num manual e define quantos quilômetros ou horas, no caso de máquina, para fazer a substituição dessas peças, e lhe dá uma garantia que às vezes é até de 5 anos. Às vezes tem empresa, tem montadora que fala que é 5 anos a garantia. Nós temos que fazer essas manutenções preventivas na montadora, até para evitar que se coloque peças paralelas, não coloque as peças originais ou genuínas dela, né? Então, muito disso que está acontecendo hoje é reflexo dessa época que não se fazia esse controle de frotas mais adequado, sabe? A questão da operação dos maquinários. Nós compramos uma esteira hidráulica, se não me falha a memória, por mais R$ 600 mil.
Na época, passado alguns meses, colocaram ela dentro do ribeirão lá, entrou água para dentro da parte elétrica dela, até hoje está aí, ela não funciona adequadamente, a esteira, que é uma esteira, uma máquina pesada, que faz um grande trabalho, e ela não, hoje você vê, ela dá, toda hora está em manutenção. E as peças que vocês compram são todas originais ou não? Não, as peças elas são paralelas, originais ou genuínas, né? Então, quando você... Isso quem define não é lá quem compra a peça. Quem define... Porque tem marca... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Caterpillar. Caterpillar, ela, na maioria das suas peças, ela não aceita peça paralela, por conta do sistema eletrônico dela, as máquinas muito modernas, né? Então, ela, na maioria das vezes, não aceita uma peça que seja paralela. Então... O mecânico lá, o outro responsável por frotas, pede a peça da forma que ele acha que tem que ser. Ah, essa pode ser paralela, ou essa pode ser original. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique. Boa noite, Carlinhos. Eu gostaria só de fazer duas perguntas rapidinho. Você assina todos os empenhos e cheques pela prefeitura ou não assina? Não assino nenhum empenho. Tá. E como é que se encontra hoje a situação do Corpo de Bombeiro Militar, da instalação de uma fração aqui, do gasoduto e do CEL? CEL é Centro Especializado em Odontologia. Vereador, com relação ao Corpo de Bombeiros, nós fizemos a solicitação, né? Na verdade, oficiamos o Corpo de Bombeiro através do coronel, e ele nos disse, ele encaminhou uma equipe até Ouro Fino, pediu a elaboração de um projeto para ser instalado lá do SAMU, né? Nós fomos lá, fizemos a visita, o vereador Tiago, o vereador esteve junto também, porém veio o período eleitoral. Nesse período eleitoral, fomos informados que eles não movimentam questão burocrática de estabelecer ou mandar o convênio, entendeu? Para cá, para nenhum município, na verdade, né? Então, estamos esperando acabar esse período eleitoral. A informação que eu tenho é que está adiantado, tá? A gente tem essa informação que há grande possibilidade, por conta onde localiza o município de Ouro Fino, isso atenderia a região aqui com mais rapidez, né? Porque hoje o que nós temos é Pouso Alegre. Então, há grande interesse da instalação dessa fração aqui no município. O gasoduto é a questão da demanda. A empresa Gasmig, ela está disposta a trazer o ramal desde que tenha demanda. Então, nós precisamos de uma empresa que venha e que utilize o gás para que o custo da empresa Gasmig de trazer isso, ela tenha o retorno, né? Aproveitando só para terminar a minha fala, relacionado ao CEL, que é o Centro Especializado em Odontologia, que me parece que vai ter em Ouro Fino, e também sobre a UENG, se você com a nossa querida Josi estão trabalhando nisso para que a gente possa trazer um campus avançado aqui. Inclusive, adianto a Vossa Excelência que eu convidei a reitora, através da Comissão de Educação, Legislação e Tecnologia da Assembleia, da deputada Beatriz Cerqueiras, para comparecer a Ouro Fino para um bate-papo informal. Espero que a reitora acate, não ao meu pedido, mas sim da Comissão de Educação da Assembleia, para estar aqui em Ouro Fino ainda esse ano. E como é que está o andamento? O CEL, vereador, ela está em análise lá pela Diretoria de Saúde, né? Ela está sendo feita análise lá. Eu não tenho maiores informações sobre o caminho que está se tomando. Com relação ao UENG, isso nós temos o vereador tem atuado muito forte, né, junto com o Tiago aí, para que isso se viabilize, e tivemos uma resposta positiva, né? Até agradeço vocês aí por estar participando disso. Eles mandaram para a gente uma relação daquilo que é necessário, né? A Josi também já está fazendo todos aqueles levantamentos para encaminhar lá para a UENG, para que eles verifiquem a viabilidade disso. Estamos esperançosos, tomara que isso venha a dar certo, com a ajuda do senhor. Com a palavra, o vereador Aparecido Rodrigues.
Carlinho, boa noite. Boa noite, Zé. Carlinho, quem tomou a decisão de modificar o procedimento de compra de peça para máquinas e carro da prefeitura? Vereador, as decisões de modificação ou como se proceder contratações, elas são baseadas em decisões de tribunais de contas. Então, quando o Tribunal de Contas, principalmente do Estado de Minas Gerais, que é um tribunal muito rigoroso, que ele exige que seja feito controle, e esse controle cabe ao município a todo custo realizar, nós temos que tomar providências. Até porque, se não houver providências nesse sentido, a responsabilização do chefe do executivo, ela é pesada. Então, quando nós fizemos essa modificação, é pensando no controle, né? A gente pensa em comprar dentro dos valores de mercado, com qualidade, e que onde o tribunal ou a própria Câmara, com o poder fiscalizador, ela peça a relação de um veículo, quanto gastou nesse veículo. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que gastou de peça na ambulância. Da forma antiga, era muito difícil, não tinha esse controle. Hoje, se você chegar lá, você consegue essa relação de frota, máquina, de tudo que foi gasto. Inclusive, eu tenho essa relação aqui nas minhas mãos. Viu, Carlinhos? Você veja bem para você ver. Nós estamos aqui já entrando num período de chuva. Temos várias cobranças na área rural. Segundo as nossas informações, a gente está tendo muitas máquinas quebradas na prefeitura. E a gente chega lá para solicitar uma máquina para um trabalho rural, o que a gente ouve? Está quebrada. Estou com uma máquina, só não tem máquina. Então, o que a gente vai falar para a população da área rural? Porque quem sofre mais é a população da área rural, sabe disso. Então, a gente, quer dizer, se esse sistema de compra de peça, eu acredito que não está dando certo, porque, você me desculpa eu falar, a peça parece que está mais cara, outra coisa, demora muito para chegar, fica a máquina internada 2, 3 meses na oficina, isso aí não pode, Carlinhos. Isso aí não pode. Não estou falando que a culpa é sua, que a culpa é de fulano, de ciclano, mas alguma coisa tem que ser feita, porque a gente tem que atender o clamor da população da cidade, principalmente da área rural, porque num período de chuva rasa, quem sofre, nós moramos dentro da cidade, nós tem padaria, tem hospital, tudo à nossa porta, à nossa casa, mas os coitadinhos que moram na roça, precisam de estrada boa para rodar, se tiver um filho doente, alguém doente, não consegue chegar no hospital. Carro encrava, porque é triste. Eu falo para você que eu ando muito para as roças, eu sei como é que funciona isso. Então, Carlinhos, eu pediria aí para vocês aí, tomar uma providência, e se esse sistema não está dando certo, que procura um outro jeito, mas eu acho que quebrou a máquina, eu acho que o cara que vai ganhar a licitação de venda de peça, ele já tem que pôr na licitação 48 horas para entregar a peça, entendeu? Porque não pode ficar do jeito que está, Carlinhos. Entendeu? Eu gosto muito do Henrique, gosto muito de vocês lá, mas infelizmente nós dependemos que vocês aplicam essa lei aí, ó. Entendeu? Vereador, mais uma vez eu vou falar da forma de contratação, não vou falar de empresa. A forma de contratação, hoje, ela parece a mais viável. Com relação a prazo de entrega, se a empresa está cumprindo com o prazo de entrega, até mim não chegou que ela esteja ultrapassando aquilo que é previsto em edital. Tá? Eu tenho uma relação aqui dos períodos em que é informado essa peça no sistema e até a aprovação. Que a aprovação, quando eu falo aprovação, é empenho mesmo. Tá? Então, eu tenho aqui o prazo razoável. Então, igual eu falei aqui para a Vânia, é minha responsabilidade verificar onde está o gargalo. Se essa empresa ela não está atendendo,
nós temos que aplicar penalidade nela, porque ela é uma contratada, e tomar providência como rescisão e contratação de uma nova empresa. Carlinhos, outra coisa que eu quero perguntar para você. Vamos supor, qualquer peça que vai comprar nesse sistema novo tem que ser licitada? Porque isso aí é o que demora mais ainda Não. para ser entregue essa peça. Não. Na verdade, essa empresa ela faz orçamentos, né? Então, você informa essa peça no sistema, a empresa já é licitada, a licitação já aconteceu, né? Essa empresa ela é vencedora. E aí, o que acontece? É informada essa peça na plataforma, e essa empresa, ela faz ela, com a equipe dela, ela busca empresas no mercado que forneçam peças e apura um menor valor de, no mínimo, 3. Então, mas qual o prazo para eles entregar essa peça? Vamos supor, quebrou patrão lá, precisa de uma peça para botar a patroa para trabalhar. Qual o prazo que eles têm para entregar essa peça? O prazo da empresa que é a fornecedora de peça entregar no município são 3 dias. E tem cumprido com essas metas, porque tem máquina aí que está faltando peça, até o nobre vereador acompanhou, que faz 3 meses que está internada essa máquina. Então, 3 dias não chegou essa peça. O que nós precisamos, quando eu falo aqui, a responsabilidade é minha de verificar onde está esse gargalo, o que está acontecendo, se a máquina está ficando parada 3 meses lá, se essa máquina ela está vindo as peças adequadas, se não está vindo peça errada, porque muitas das vezes vem peça errada e tem que substituir essa peça. Nesse trâmite de vai e vem, demora muitos dias, tá? E o que mais? O mecânico também, assim, nós temos 2 mecânicos lá no Frotas, né, lá no IBC, e temos mecânicos terceirizados, né, porque nós temos uma frota de 138 veículos. 138 veículos. Então, você imagina só para apurar isso. Nós estamos renovando a frota na medida do possível. Só no mandato do Henrique foram adquiridos 33 veículos. Né? Então, nós estamos tentando fazer com que a frota seja renovada e a gente vai fazer agora um leilão dos veículos que já não estão mais sendo úteis para o município, que está tendo um gasto muito grande. Carlinhos, outra coisa para você sabe que esse projeto que a gente está em fase terminal vai precisar dessas máquinas ativas, trabalhando. Então, eu queria que você visse o que é que está acontecendo, porque ver com o Daniel, ver para tomar uma decisão e sanar esse problema para nós aí. Não, perfeito. Tá, vamos diagnosticar, sim. Com a palavra, o vereador Fábio. Boa noite, Cadan. Boa noite, Fábio. Essa casa está apurando várias denúncias de irregularidade na contratação e pagamentos de despesas de eventos, inclusive eventos que custeados com recursos públicos, que tiveram cobrança de bilheteria, né? O povo teve que pagar. O senhor tem conhecimento desses fatos? Já abriu algum processo interno para investigar? Não tenho conhecimento, vereador, que tenha evento em que o município ele tenha algum tipo de apoiado pelo município em que seja cobrado bilheteria. Isso eu não tenho conhecimento. Tá? Se houver cobrança de bilheteria, nós vamos apurar. Tá? Da denúncia feita à Câmara, ela deverá ser repassada ao Executivo e a gente vai apurar, e se houver, vai ter que restituir os valores aos cofres públicos. Tá bom. Boa noite. Obrigado. Com a palavra, o vereador Bem-TV. Com a palavra, o vereador Clóvis. Boa noite, Cadan. Boa noite, Clóvis. Cadan, eu tive há uns 5 meses em vários locais andando com o Chiquinho, né? A respeito de projetos de posteamento, e até hoje não foi colocado nenhum poste, né? Gostaria de saber o que está acontecendo nessa área, e também com relação à iluminação pública, né? Eu tenho relato de vários moradores aqui, que perto de casas, né, às vezes locais, não tem nenhum poste,
E as pessoas pagam, no caso aqui dessa pessoa me procurou, são 3 casas que pagam essa taxa de iluminação pública, entre R$ 80 e R$ 60 reais, e não tem nenhum poste próximo à casa. Muito boa a sua pergunta também, vereador. É bom que a gente esclareça isso para a população. Foi contratada uma empresa já para fazer os projetos, né, e instalação dessas extensões elétricas. Infelizmente, a CEMIG tem demorado muito para aprovar. Toda e qualquer modificação que é feita na parte de estrutura elétrica no município tem que ser aprovado pela CEMIG. E o projeto que nós temos aqui é um projeto enorme, é um projeto grande, muito da solicitação, né, dos vereadores aí, o Paulo Bentivi está sempre, né, solicitando vocês aí. E, então, esses projetos já estão elaborados, no entanto, aguardando a aprovação da CEMIG para que eles sejam executados. Com relação a gente estava falando de manutenção dos maquinários, ocorreu, não sei se é do seu conhecimento, ficou quase um mês sem graxa, né? São maquinários pesados que trabalham na terra, no barro, isso não pode acontecer. Então, ocasiona um desgaste, automaticamente se quebra, que é máquina pesada, máquinas potentes. Também o óleo de hidráulico, que é o óleo 68, está sem, inclusive, hoje. 15W40, que é um óleo de motor, se usa nas máquinas pesadas também, o mesmo óleo de motor, é o óleo de transmissão, inclusive das Patrols, também não tem no pátio. Vereador, mais uma vez, eu tenho que verificar o que está acontecendo desse gargalo aqui, porque o maquinário, veículo, o que seja, ele tem um período que você tem para trocar esse óleo, ou seja, o carro ele tem a cada 10 mil quilômetros, a cada 20 mil quilômetros. Por que está deixando vencer para comprar esse óleo? Isso. Então, Inclusive, eu tenho que verificar o que está acontecendo dentro de um planejamento de frotas, que a graxa não está lá, que o óleo não está lá, você tem o período de uso de cada tipo de óleo, né? Correto. Inclusive, hoje eu estive na saúde, lá no Capuchinho, tem uma van que está com mais de 9 mil quilômetros vencido e a outra com quase 8. Está rodando. Perfeito, olha para você ver. Deve levar o seu conhecimento. São situações que eu acabo não ficando sabendo. Mas eu tenho que saber para tomar providência, para requerer do pessoal de frotas que façam um planejamento estratégico disso aí, né? Para que, isso aí acaba fundindo o motor e o custo para o município fica muito alto. Muito mais caro. E muito mais caro. Hoje, agora aqui também eu tenho... você tem a relação dos veículos, né? Eu tenho uma van, essa van é da saúde, DPN 2590. Isso, essa van é da saúde. Esse veículo vai a leilão, correto? Não sei se é do conhecimento. Não tenho, vereador. A relação dos veículos que vão a leilão eu não tenho. Então, essa van é uma van da saúde. Essa van ficou durante vários meses, estacionada ali no Capuchinho. E essa van foi levada para o pátio rural, num guincho, né? E um detalhe curioso, que essa van agora vem, vou fazer a pergunta e já vem a denúncia junto. Essa van se encontra sem motor, isso é correto? Porém, está aqui as fotos dela, o motor está dentro da van, e esse cabeçote foi feito, a retífica dele, né? Agora, se essa van ia para leilão, por que foi feita a retífica desse motor? E o detalhe, a denúncia agora, que é grave, o câmbio dessa van não se encontra com a van. Não está lá o van, sumiu o câmbio da van. Mais uma denúncia que nós precisamos apurar, vereador. Há quanto tempo está parada essa van lá? Quando que ela foi guinchado e levado para o pátio? Essa retífica foi feita antes ou depois? Foi feito nesse mandato ou no mandato anterior? Nós precisamos apurar.
E ela já chegou desse jeito no pátio. Perfeito. Sem o câmbio, faltando o câmbio. Nós precisamos apurar, claro. Uma denúncia que eu peço, por gentileza, que o senhor nos encaminhe. E nós vamos apurar a fundo o que está acontecendo. Obrigado. Carlos Cadan, obrigado aí por estar aqui. Eu que agradeço. Quero dizer a você que nós dois e os demais vereadores são funcionários da população, então não é nada pessoal, é profissional o trabalho seu e o meu também. Claro. Primeiramente, eu quero perguntar para você em questão dos totens. Pergunta simples, resposta simples. São 21 pontos. Qual o valor desse processo licitatório? O valor de cada totem R$ 1.900 por mês. Segundo, você percebeu que realmente a frota está quebrada, concorda? Concordo sim. Aquele vídeo que o chefe da frota fez a filmagem chamando que a Câmara Municipal é mentirosa, você que autorizou? Não, de forma alguma. Vamos lá. Até quero dizer aqui a você, que também dizer à população, que o Daniel Junqueira, responsável pela frota, Perfeito. em suas redes pessoal, ele colocou assim, esclarecendo para a população e também mostrando que não deixaremos notícias falsas tomar o lugar da verdade. E hoje você está comprovando para ele que está omitindo. Qual é a gestão preservar o bom uso do dinheiro público, transparência e agir na competência e honestidade? E não deixamos de levar pelas falácias, mentiras e tendenciosas. Então, hoje está sendo esclarecendo à população que realmente a frota estava quebrada, que realmente você vai tomar providência, é isso que você fez, mas até foi printado também que o senhor mesmo curtiu a publicação dele, tanto você quanto as demais pessoas. Daí eu te pergunto, te faço uma pergunta agora. Será aberto alguma sindicância nesse setor? Vereador, vamos pontuar. Nós não podemos deixar questões pessoais e particulares influenciar no nosso trabalho. Então, eu acho que se há alguma discordância entre pessoas, tem que ser resolvido fora. Né? Quando o senhor me pergunta se eu autorizei, eu achava que deveria ser dado uma resposta oficial. E isso foi o que aconteceu. Né? Porque também, se o município, o executivo, ele recebe algumas questões e ele não se pronuncia, ele está concordando com aquilo que está acontecendo. E, de fato, há máquinas quebradas. E, de fato, não será a primeira vez que você tem uma grande quantidade de máquinas dentro do pátio para manutenção, nem será a última. Porque isso pode acontecer a qualquer momento com o tamanho de trabalho que nós temos aqui dos maquinários, dos tantos que eles são exigidos. Né? Então, às vezes, o que nós pedimos, inclusive, é que antes de fazer algum tipo de colocação, para que nós sejamos consultados antes também, né? As portas estão abertas para vocês que são fiscais, eu estou lá o dia todo, o meu celular, eu sempre estou aqui à disposição. Então, às vezes, antes, obviamente que é o serviço, é o trabalho do vereador fazer a fiscalização e divulgar, sim, mas desde que tenha todas as questões em mãos, tá? Então, é isso. Tá. Eu vou seguir aqui mais algumas perguntas, lembrando que não é nada pessoal, nem contra o Daniel, que é chefe da frota, e nem também contra você, Carlos. O senhor Daniel Junqueira, atual e chefe da frota, é subordinado na sua estrutura de cargo? Ele presta
conta a sua atuação ao senhor? E se a resposta for diretamente ao prefeito? Não, a divisão de frotas e trânsito está subordinada ao departamento de obras, dentro da estrutura administrativa que é atual. Sabemos que o senhor é especialista em licitação. Todos os processos licitatórios passam pelas suas mãos? Não, atualmente nós temos a diretora de licitações, que é competentíssima. Obviamente que muitas das vezes a gente troca as ideias. Eu sou perguntado, igual você falou, eu sou especialista em licitações. A gente, para minimizar problemas, a gente troca ideias, né? Mas nós temos um corpo jurídico também que atua exclusivamente para o setor de licitações também. Seguindo a sequência, quem faz o requerimento e motivo para abrir uma licitação? Os departamentos requisitantes. Então, vamos lá. Se a prefeitura ela quer fazer uma licitação para medicamentos, farmácia vai fazer a requisição, vai remeter à diretora de saúde para que ela autorize essa aquisição, esse processo licitatório e pedindo a abertura do processo licitatório para o chefe do executivo. Essa é a exigência da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Ok. Para a gente encerrar, hoje foi consultado uma empresa sobre um valor de uma peça de uma máquina. Até depois nós vamos levar você formalmente para que você possa verificar. É uma peça de uma lâmina da máquina. Segundo o comércio, foi disso que essa peça custa R$500, mas a taxa dele seria por R$600. E lembrando que também alguma informação que essa peça foi comprada hoje por R$900. O que você diz desse alteração de preço sobre a questão Link perante a prefeitura? Lembrando que a Link, né, como você sabe, eu acho que você tem informação, é uma rede de advogados, que me informaram, eu não tinha conhecimento, agora que estou tendo conhecimento, não sou especialista nesse setor, e sendo que, às vezes, as peças saem com alto valor. Então, a pergunta seria o seguinte: se está tendo alto valor, quem que está sendo beneficiado? Vereador, nós precisamos apurar. Nós precisamos apurar se realmente essa peça, primeiro, ela está sendo comparada aos valores de uma peça original, uma peça paralela, uma peça genuína. Esse é um ponto. O outro ponto é se essa empresa que forneceu esse valor, ela fornece essa peça com nota fiscal, sem nota fiscal, enfim. Há um grande número de possibilidades para essa peça estar mais barata. No entanto, se houver o sobrepreço na peça em que nós estamos contratando, nós vamos apurar, e essa empresa, que é o caso, a Link aqui, ou a fornecedora para a Link, porque quem fornece a peça é uma credenciada na Link, né? Na empresa, como tem a Prime, tem, diversas outras empresas no mercado que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Nós vamos apurar e vai ser aberto processo administrativo para ressarcimento dos cofres públicos, entendeu? E se houver má fé da pessoa que está contratando, vai responder. Essa é a regra atual da improbidade administrativa. Combinado. Então, nós encerramos a fala e também estamos dizendo aí à população que hoje está sendo votado um requerimento por essas questões do chefe de frota, para dar algum esclarecimento à população, que é importante dar esclarecimento à população,
e também a Câmara tomará todas as medidas necessárias através desse requerimento, solicitando as notas fiscais de alguns veículos citados para uma investigação. Se a população está dizendo que tem isso, é nosso dever e obrigação da Câmara Municipal, de todos os vereadores, averiguar. É esse o nosso dever e a nossa função aqui. Então, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, vereador. Agradeço todos que trabalham aí conosco, aí, que estão lá, né, com a gente aí, solicitando dia a dia lá. Me coloco novamente à disposição para chegar, aproximar de vocês, que vocês são a voz do povo aqui dentro dessa Câmara, né? Muitas das coisas não chegam lá para mim pela demanda e vocês me levam lá. Então, gostaria de agradecer também aqui o Tiago, que é quem fez o requerimento para as convocações aqui. Isso é uma maneira de aproximar também o executivo à população, tá? E sempre que precisar, eu estarei à disposição. Tá joia, meus amigos? Um abraço, boa noite a todos.